Central de Frutal. Nós, através do Ministério Comunicas, nos sentimos extremamente honrados de tê-los conosco. Queremos que essa mensagem que você irá acompanhar possa edificá-lo profundamente. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Irmãos, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Tão bom ver uma criança apresentada ao Senhor através do batismo. Isso também mexe muito no meu coração. Também fui apresentado ao Senhor aos 3 anos de idade. A promessa do Senhor, ela se cumpre mesmo. Roselane e Leno, com certeza vocês vão ver a Ana Sofia na presença do Senhor, crescendo com graça, amando ao Senhor a palavra dele. Amém? Todos também que nos visitam nessa noite, eu quero também expressar a nossa gratidão pela sua presença, que Deus possa também falar profundamente ao seu coração. Nessa noite nós vamos meditar um pouco sobre a história de Noé, um pouco sobre a história do dilúvio, um pouco sobre a história da arca. Eu não sei quantos aqui assistiram o filme Noé, que entrou em cartaz no dia 3 de abril passado. Quantos aqui já assistiram o filme Noé, para a gente ter uma noção? Do grupo ainda muito pequeno. Esse filme foi lançado no Brasil no dia 3 de abril e foi lançado nos Estados Unidos uma semana antes. E ele já, antes do seu lançamento, ele já foi alvo de várias críticas, de várias questões, de vários comentários. E você que usa aí as mídias sociais, você já percebeu que o filme Noé é a bola da vez. Todo mundo falando, todo mundo acrescentando alguma coisa. E olhando esse tema, olhando a proposta, eu pensei comigo, eu nunca particularmente ouvi uma mensagem sobre Noé. Eu já ouvi a história de Noé quando eu era criança, lá na escolinha dominical. Mas no púlpito eu nunca particularmente ouvi uma pregação sobre Noé. E também nunca preguei sobre Noé. Então foi um grande desafio. Aproveitamos aí a temática, né, do filme que está circulando aí. E a gente vai tentar, pela graça de Deus, fazer essa relação entre a arca de Noé e a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas criticaram esse filme, principalmente a ala mais conservadora evangélica dos Estados Unidos e do Brasil, dizendo que esse filme é perigoso, que não é bom que as pessoas assistam, porque é perigoso até as pessoas perderem a sua fé. Essas são as pessoas mais assim, radicais sobre as críticas concernentes a esse filme. Até uma igreja bem próxima a nós aqui cancelou a ida ao cinema com os adolescentes da igreja, porque disse que o filme era perigoso. Então, ao invés de assistir Noé, foram assistir o Capitão América. Eu achei qual será mais perigoso, né? Uma vez que o Capitão América ele é Mormon, né? Então é melhor assistir um filme do Mormon do que um filme do Arca de Noé. Então é um negócio assim muito interessante. Outra questão é que existem em torno desses lançamentos polêmicos os entusiastas. Pessoas que quando vem uma temática de filme bíblico em Hollywood, já levantam a mão no céu dizendo: oh glória, Hollywood está se convertendo ao Senhor, vamos assistir com toda a nossa vontade os filmes hollywoodianos acerca da palavra. Perigoso. Nem todo filme de Hollywood que toca no tema da Bíblia tem tendências corretas de ensino. E eu vejo que nós precisamos aproveitar essa temática, esse bafafá em torno de Noé, para a gente contemporaneizar a mensagem das Escrituras. Charles Hudson Spurgeon, um dos maiores pregadores do século XIX da Inglaterra, ele dizia o seguinte: todo pregador precisa ter em uma mão as Escrituras e na outra o jornal do dia. Nós precisamos pegar as Escrituras e transferir os ensinamentos dela para o nosso dia de hoje. Então é isso que a gente está tentando fazer aqui nessa noite. Aproveitar a sétima arte, aproveitar o filme Noé, para dialogarmos acerca de princípios da palavra de Deus tão importantes aqui para a nossa vida. Eu coloquei aqui sobre o autor
vai entrar. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade também de conversar um pouco com os jovens. E antes de nós lermos qualquer obra, assistirmos qualquer filme ou participarmos de qualquer peça teatral, uma recomendação muito importante é você saber quem é o autor, a que escola literária ele pertence, qual é a cosmovisão da história que aquele autor tem, para que depois você possa tecer as suas críticas. Nós temos um exemplo aqui daquele livro A Cabana. Quantas pessoas aqui já leram o livro A Cabana? Muitas pessoas leram o livro A Cabana. Eu creio que muitos que leram o livro A Cabana não sabem da história pessoal do autor, o J.P. Young, o escritor de A Cabana. Ele escreve esse livro numa ação de alter ego para aliviar a sua própria dor. O autor da Cabana, ele vai escrever sobre o sofrimento, sobre as perdas. É uma ficção de uma menina que é morta numa cabana e depois o pai a encontra numa situação assim e depois tenta trabalhar com a dor da perda. Só que o autor da Cabana, ele foi violentado na sua infância. E ele transmite nesse livro a sua dor, da sua própria violência. O autor do livro A Cabana é filho de missionários batistas. E esse menino foi violentado nas bases missionárias que os seus pais trabalhavam. Ou seja, esse menino foi violentado pelos próprios crentes aos quais os pais trabalhavam. Por isso que ele vai transmitir para o livro A Cabana toda a sua dor. Então é muito importante nós fazermos essa relação de quem escreve, quem é a pessoa. No filme Noé, o autor, o diretor, é o Darren. Deixa eu voltar aqui. Meu touch está com probleminha. É o Darren Aronofsky. Esse camarada, o diretor do filme Noé, para início de conversa, ele é ateu declarado. Ou seja, ele não tem nenhum interesse, nenhum compromisso em relatar no seu filme a veracidade das Escrituras. Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar em consideração é essa. O Darren Aronofsky, ele tem compromisso com a sua própria arte. E é importante a gente analisar outros filmes desse camarada. Ele fez um filme chamado Requiem para a Felicidade, onde ele trata a fundo a luta das pessoas abandonarem as drogas. Outro filme que ele fez é O Lutador, que conta a história de um lutador de telecat, aquela luta livre americana, em decadência, em busca da sua identidade. Um outro filme muito importante dele é O Cisne Negro. Não sei quantos assistiram. O Cisne Negro também é desse diretor. Ele vai tratar dessas complexidades da alma daquela dançarina que queria dar o seu melhor para ter o papel do Cisne Negro naquela obra musical. No filme Noé, ele vai retratar a pessoa de Noé. Ele não quer retratar o relato bíblico, mas ele quer tratar os dilemas, os lados escuros da alma de Noé. Então, quando a gente vai assistir um filme, antes de nós criticarmos o filme, o livro, a peça ou o que seja, é bom nós entendermos o que está por trás daquela história, para a gente entender a cosmovisão daquele filme, ou daquele livro, ou daquela peça de teatro. Eu quero ler com vocês um texto, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versos de 1 a 13. E só a leitura desse texto já vai nos ajudar a sermos um pouco misericordiosos com o diretor desse filme. Nós não precisamos necessariamente de um filme para trazer pontos obscuros e difíceis da palavra de Deus. Abra lá comigo em Gênesis capítulo 6, nos versos de 1 a 13. Gênesis capítulo 6, versos de 1 a 13 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor:
O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, versículo 8: Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Queridos, o simples fato de nós lermos essa narrativa já nos leva a perceber quantos pontos obscuros existem nela. O livro de Gênesis, principalmente os 11 primeiros capítulos, eu particularmente os considero dificílimos para interpretação e aprendizado. Nós não precisamos de um filme polêmico para encontrar pontos obscuros sobre a história de Noé. A própria narrativa bíblica transmite esses pontos obscuros. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas as mais lhe agradavam. Aqui fala dos filhos de Deus e as filhas dos homens. A pergunta é: quem são os filhos de Deus e quem são os filhos dos homens? A quem o texto está se referindo? Nós temos duas hipóteses sobre essa questão. Nada afirmativo, nada comprovado. A primeira hipótese que nós temos é que os filhos de Sete, filho de Adão, que eram chamados Sete, andou com Deus, e por isso Deus o abençoou. Os filhos de Sete conheceram as filhas de Caim. Lembra de Caim, que recebeu uma maldição e recebeu uma marca para que todos o pudessem reconhecer? Lembra dessa narrativa? Eu acho que essa marca é a marca que está em todos os palmeirenses. É fácil de descobrir a maldição da pessoa, né? Então, mas eu acho que Caim era palmeirense, não tem dúvida. Os filhos de Sete casaram com as filhas de Caim. Então, será que os filhos de Deus seriam os filhos de Sete? Será? Ou será que esses homens que nasceram aqui foi a junção entre os anjos e as filhas dos homens? Duas possibilidades. E honestamente, queridos, eu não tenho uma resposta para isso. Não dá para dizer que foi isso ou aquilo. Nós não temos essa capacidade honesta, sincera de dizer é isso. Nós não temos. São mistérios que nós vamos ter que perguntar quando estivermos na glória. Se você continuar com essa dúvida, quando você chegar na presença do Senhor lá na glória, o primeiro anjo que passar por você, você pega na canela dele e fala: vem cá, me explica aqui. Os filhos dos homens com as filhas os filhos de Deus com as filhas dos homens eram quem? Se isso te perturbar até a eternidade, você pergunte lá para um anjo, porque particularmente eu não sei. E honestamente a nossa teologia reformada também não sabe. Outro detalhe, versículo 3: Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Amados, na antiguidade, nesses relatos antes de Abraão, antes de Noé, o ser humano vivia entre 700 e 900 anos. E agora Deus vai instituir um tempo determinado, no máximo 120 anos. Fazendo uma brincadeira, o seu Afrânio está bem perto, né? Acho que é da época de Noé. Eu brinco com ele que ele estacionou a arca. A expectativa de vida girava em torno de 700 a 900 anos.
a expectativa da humanidade baixa para no máximo 120 anos. Para que isso? Por que isso? É um lado obscuro? Por quê? Fazendo uma brincadeira, né? Imagina você nos dias de hoje ter que conviver com seu cunhado 900 anos. Conviver com a sogra. Conviver com os torcedores do Palmeiras. É muita coisa. É difícil. Não sei. É outro ponto obscuro. Continuando. Ora, versículo 5. Naquele tempo havia gigantes. E a palavra gigantes aqui, quando você tem uma curiosidade para puxar no hebraico, aí entra a palavra Néfilins. Por isso que aparecem os Néfilins. Néfilins é uma palavra que designa esses gigantes. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram os filhos, esses foram os valentes varões de renome da antiguidade. Então no versículo 5 já vai contradizer um pouco aquela questão dos filhos dos homens com os filhos de Deus. Porque nasceram esses gigantes, esses Néfilins. Agora o que é Néfilim? Os espias que entraram em Canaã, os espias, um dos quais Josué fazia parte, eles entraram na terra de Canaã e voltaram de lá assustadíssimos, porque eles se comparavam a gafanhotos, porque a terra era cheia de homens gigantescos. Será que esses homens gigantescos, relatados pelos espias, eram os Néfilins? Será que Golias era um Néfilim? Golias era um homem de 3,40 metros. Será que esse homem era um Néfilim? Eu não sei. A palavra Néfilim do hebraico significa exilados, desterrados, banidos. Será que esses Néfilins eram da geração de Caim? Também não sei. Então fazer uma teologia em torno de coisas que nós não sabemos é perigosíssimo. Perigosíssimo. Versículo 6, eu creio que aqui seja o versículo mais complicado. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Deus se arrependeu. Eu coloquei um ponto de interrogação, de exclamação. Nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus que se arrepende não é um Deus todo-poderoso? Será que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Será que ele não era onisciente, que ele já sabia todas as coisas, onipresente, onipotente? Dificílimo o texto, dificílimo a narrativa. E aliás, nós vamos ver um pouco à frente que Gênesis 6 a 8:19 não é uma narrativa. Temas difíceis. É um tema dificílimo. Por que, amados? Noé nos é apresentado na infância como um bom velhinho que gosta de animais. A gente sempre olhou para Noé como sendo um velhinho, gente fina, que gostava de proteger os animais. Será que é essa a proposta da narrativa bíblica? Certa feita, pregando sobre Davi, nós fizemos uma série de 9 mensagens sobre a história de Davi. Uma irmã, já bem com a quilometragem grande na vida cristã, disse: pastor, para mim Davi era só aquele que tinha matado o gigante. Eu não sabia que Davi era tão terrível. Sim, Davi era homem, como eu e a senhora, portanto terrível. Às vezes nós, crentes, ficamos presos às narrativas da nossa infância e ficamos lá. Continuando, vamos levantar alguns aspectos importantes. A origem da história do dilúvio até a história de Babel, juntamente ali com a história de Abraão, ela tem origem na tradição oral. Amados, nós vamos ter escritura impressa ou escrita em papel, Bíblia, a partir de Moisés. Muitos anos depois de Adão, Abraão, Noé. Vale ressaltar que quem escreveu Gênesis foi Moisés. Moisés escreve Gênesis porque ele foi providencialmente levado para ser príncipe no palácio do Egito. E a palavra de Deus diz que Moisés foi versado em todo o conhecimento do mundo antigo. E a maior tecnologia, o maior conhecimento do mundo antigo, você sabe qual era? Saber escrever.
Então Moisés vai relatar tudo aquilo que era passado por tradição oral. Nós não temos relatos escritos de Adão até Moisés. Nós temos relatos escritos a partir de Moisés. E ele vai pegar a tradição oral. Você sabia que existem mais de 70 povos espalhados pelo mundo inteiro que nunca leram uma Bíblia que relatam sobre o dilúvio? Se você for entre os aborígenes lá na Austrália, dentro da tradição daqueles homens, da tradição oral daquelas tribos, eles vão falar que um dia aconteceu uma catástrofe. Se você ir lá entre os Yanomamis no Brasil, lá no Amazonas, estava conversando com o pastor Ronaldo Lidório e ele falando sobre isso, como é incrível Yanomamis falar de uma catástrofe, de um dilúvio que aconteceu há muitos anos atrás, sem ter nunca lido uma Bíblia. Então essa narrativa que algo extraordinário aconteceu, ela está naquilo que Carl Jung chama, Carl Jung é um psicanalista chamado, que está no consciente coletivo da humanidade. Terras, nações, culturas que nunca tiveram acesso à Bíblia têm dentro de si essa narrativa e tem dentro de si uma expectativa de terem vivido num paraíso, num lugar delicioso, e sentem saudade desse lugar. Então, nós temos a tradição oral. Nós também temos um período histórico impreciso. Se nós estamos falando de pessoas que viviam 700, 800 anos, como estabelecer uma genealogia precisa? Nós temos ali os relatos das 10 gerações antes de Noé e 10 gerações depois de Noé. Se você pegar essas 10 gerações antes de Noé, 10 gerações depois de Noé, e somar com a expectativa de vida desse povo, nós vamos ter milhares de anos separando o tempo histórico. Nós não temos uma data precisa. Aliás, nós temos uma data precisa a partir do momento que o povo de Deus sai do Egito. Aí começamos a datar precisamente a história bíblica. É importante lembrar disso. E o fato importante, o estilo literário de Gênesis 6 a 8:19. O estilo literário desse texto é poético. Nós estamos tão acostumados em ter uma mente cartesiana, onde 1 mais 1 é igual a 2, que às vezes nós perdemos a sensibilidade da poesia. Quando você pega, por exemplo, Gênesis capítulo 1, tem muitos teólogos, cientistas, que torcem o texto de Gênesis capítulo 1 para trazer uma ação científico-bíblica, bíblico-científica, para dizer que a Terra foi criada dessa forma científica, explicar cientificamente o capítulo 1 e 2 de Gênesis. Amados, honestamente, uma opinião particular, quando Moisés recebe os relatos orais do seu povo, pela ação e iluminação do Espírito Santo de Deus, para anotar esses relatos, Moisés queria mostrar para a cultura da sua época, para o povo da sua época, que existia apenas um Deus vivo e verdadeiro. Moisés não tinha intenção nenhuma de provar cientificamente a existência de Deus. Moisés, através dessa ação poética, que é a narrativa de Gênesis, o livro de Gênesis, até o capítulo 12, é uma mescla de narrativa e poesia, por isso que é tão difícil estudá-lo. Moisés está querendo dizer o seguinte, ele está querendo dizer aos mesopotâmicos, povos da sua época, o grande Deus não é o Deus Iã. Os mesopotâmicos criam que o Deus de toda a criação era o Deus das águas, e esse Deus se chamava Iã. Mas Moisés está dizendo que o grande Deus, o Jeová, o Deus Criador, Yahvé, ele é maior do que o Deus Iã, porque ele separou as águas e dividiu o firmamento. Ele está querendo dizer aos egípcios que a lua e o sol, que eram divindades adoradas pelo panteão egípcio,
foram criados por Deus. Então, seres criados não podem ter força de criação. Moisés estava querendo relatar isso. O nosso Deus é o único Deus, é o Deus Criador. E aqui entra algo para a gente entender. Eu não consegui encontrar em português, para a gente ter aqui uma noção do que é um pouco da poesia hebraica, para a gente entender um pouquinho mais a fundo o texto bíblico. Dentro dos recursos literários utilizados na poesia hebraica, existe o quiasmo. O que é o quiasmo? Você começa um texto, vai falando, chega no momento que entra no clímax desse texto. Aí depois você inverte as mesmas coisas que você começou do início, só que você começa do fim para o começo. Então você começa do começo para o fim, chega no momento, cria o clímax, aí você começa do fim para o começo. Isso é um estilo literário chamado quiasmo. E nós vamos reconhecer aqui. Chega aqui, volta aqui. Deus se lembrou de Noé. O grande clímax do texto é esse. E Deus se lembrou de Noé. Nessa então chamada poesia, que nós estamos aqui tentando trazer pela graça de Deus, essa percepção hermenêutica e exegética, pela graça do Senhor, é que Deus se lembrou de Noé, ou Deus achou graça em Noé. Deus olhou para Noé e o desejou, o chamou para a sua própria vontade. A grande temática do livro de Noé é essa. A graça de Deus se revela através de um homem e alcança sua família e consequentemente toda a humanidade. E por último, amados, dentro dessa abordagem geral sobre o livro de Gênesis, dentro da poesia de Noé, da arca, do dilúvio, o nosso público-alvo são os adultos. Essa narrativa, eu lembro de um professor nosso de exegese do Velho Testamento, Dr. Ricardo Almeida, ele dizia o seguinte, que é muito engraçado a gente contar a história de Noé para as crianças. Nós não podemos contar a história de Noé para as crianças, porque a faixa etária de idade não é adequada, porque a história de Noé tem violência, tem sexo, tem maldade, tem destruição. O livro de Noé, a história de Noé, melhor dizendo, deve ser contada para adultos, porque é uma história para adultos e não uma história para crianças. É uma história para adultos. Vamos lá então. O que eu quero abordar com tudo isso? O tema é entre a arca e a cruz. Em Gênesis capítulo 6, versos 12 e 13 diz: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que farei perecer juntamente com a terra. A grande questão é, por que Deus se irou? Por que Deus se ira e chama um homem e a sua família? É aqui que eu quero que você coloque um pouco mais de atenção. Qual é a razão da ira de Deus? Por que Deus se irou com a criação que Ele mesmo fez? Qual é o motivo? Verso 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Se nós fôssemos a época de Noé, se nós fôssemos explicitamente a época de Noé, Deus olharia para a nossa geração e iria encontrar maldade nas nossas resoluções, na nossa forma de governar, na nossa forma de aplicar os nossos recursos financeiros. Iria ver que a violência está dentro de nós. O Senhor iria ver, como viu na época de Noé e como vê nos dias de hoje, a morte daquele professor Adriano, aqui de Frutal, morto de uma forma brutal. Deus viu a maldade dos tempos de Noé. Deus viu a corrupção do coração daqueles a quem Ele amava. Se Deus olhasse para nós hoje,
Será que o que ele encontraria no coração da nossa geração? Versos 11 e 12: a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Não era apenas uma corrupção interna, mas era uma corrupção que se aplicava ao modus operandi daquela população. Fazia parte do estilo de vida daquela população serem corrompidos moralmente, serem violentos, serem sanguinários, serem autocentrados. A razão da ira de Deus se manifesta dessa forma. Ontem eu assisti o filme, tive o privilégio de ir com os adolescentes, acompanhando a Kenny e o Ribamar. E uma hora no filme que eu acho incrível é quando Noé olha para a esposa no filme e diz: eles são maus, mas também nós somos maus. Por que nós fomos os escolhidos? Noé se assusta no filme, porque ele fala para sua esposa que a maldade humana não está nas ações, que a maldade humana está dentro do coração do ser humano. É o grande tema do filme Noé. A maldade humana está inserida dentro do coração humano. Isso feito por um ateu. Um ateu chegou a essa conclusão, pastor, que a maldade humana está no coração humano. Por que Deus se irou? Porque a maldade, a corrupção ultrapassou os limites. Amados, enquanto nós olhamos isso, nós não estamos falando de um Deus emocionalmente instável. Nós não estamos falando de um Deus que acordou uma manhã ensolarada, olhou para a humanidade e sentiu raiva da humanidade e disse: eu vou acabar com tudo e vou mandar água neles. Nós não estamos falando de um Deus assim. Nós não estamos falando de uma força cósmica. Nós não estamos falando de um gnomo. Nós não estamos falando de forças de cristais. Nós estamos falando de um Deus justo e santo. Um Deus que a santidade dele transforma toda a criação. Os anjos, os seres celestiais, cantam por toda a eternidade: justo, justo, santo, santo é o Senhor. Noé não está diante de um Deus com bipolaridade espiritual. Deus é um Deus santo de ver tanta maldade perdurando, perdurando, perdurando por séculos, por milênios no seu coração. Ele vai entrar com uma ação graciosa de justiça para tentar trazer uma nova ação. E vale a pena lembrar, amados, que antes de Noé nós temos uma promessa feita a Adão: eis que nascerá o descendente da mulher, ele lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Teria que nascer um homem descendente de mulher para ferir de morte a malignidade do ser humano. E esse homem que está lá em Gênesis 3,15 é Jesus Cristo, aquele que foi para a cruz do Calvário. Estamos falando de um Deus criador de todas as coisas. O mesmo Deus de Gênesis 1 é o mesmo Deus de Gênesis 6. Quando Deus cria, Ele olha para a sua criação e diz que tudo que foi feito era muito bom. Estamos falando de um Deus pessoal, um Deus que possui caráter. Olhando um pouco a história das civilizações sobre o dilúvio, eu encontrei um livro chamado Gilgamesh, dos Sumérios, os descendentes ali, cujo Abraão é descendente. E os Sumérios, nas suas narrativas, diziam o seguinte: que os deuses ficaram chateados com o barulho da humanidade, por isso que eles mandou chuva torrencial para matar os seres humanos. Já fiz até uma brincadeira. Imagine se esses deuses escutassem o calypso do forró universitário. Não mandar só chuva não. O arrocha, né? Misericórdia. Deus não é esse Deus. Nosso Deus é um Deus santo, um Deus que possui caráter, e o seu caráter se manifesta na sua santidade. Qual é a razão da ira de Deus? A
perversidade humana chegou aos limites. Será que Deus tinha razão de se irar? Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6:7. Essa palavra arrepender aqui. Aí a explicação. Aí entramos novamente lá no texto hebraico. Nós temos um recurso chamado antropoformização das atitudes de Deus. É um recurso que nós temos na teologia para tentar explicar ou trazer explicação a nós, seres limitados, os sentimentos de Deus. Quando nós fazemos uma exegese dessa palavra arrependo aqui, ela não é a mesma raiz do arrependimento de Davi. Davi se arrependeu e voltou ao Senhor. Nós não estamos falando aqui de um arrependimento para nós, seres humanos. Nós estamos falando de Naham, o Criador de todas as coisas, o Deus Criador. Ele doeu o seu coração, o seu sentimento, sentiu pesar e foi tomado por uma profunda tristeza. Não era para ser assim, não foi dessa forma que eu projetei, não foi dessa forma para a qual eu criei o ser humano. Não foi. O sentido é de sentir profunda tristeza de ver tanta degradação dentro do coração da humanidade. É profunda a história de Noé. Deus sente peso pela maldade humana, amados. Isso nos prova que o nosso Deus não está sentado num trono longe de nós. Sim, Ele está sentado num trono, mas como diz o Salmo 113, Ele se inclina, Ele intervém nas nossas vidas. Segundo aspecto, como se manifesta a ira. Deus decide limitar os dias da vida humana. Um dos pontos da manifestação da ira de Deus é: eu vou interromper esse ciclo de 700, 800, 900 anos. Eu vou pôr um limite para que meu espírito não entre em contenda com o espírito humano. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá ou não contenderá, no sentido de briga com o espírito humano, pois deixa carnal, os seus dias serão 120 anos. Ou seja, Deus não quer prorrogar essa luta conosco, de nos dizer a verdade, de nos apontar o caminho, de nos mostrar o desejo do coração dele, e nós, seres humanos, sempre dizendo não, depois, espera um pouquinho, mais adiante. Quando eu olho essa narrativa, essa expressão da limitação dos nossos dias, é Deus dizendo: eu vou colocar um limite para que vocês parem de pelejar contra mim, porque é nós que pelejamos contra Deus, é nós que rejeitamos a criação de Deus, é nós que rejeitamos o amor de Deus, amados. É como se Deus cansasse. Deus não se cansa de brigar conosco e dizer: o caminho é esse, meu filho, acorda, volta para cá. Imagine você, pai de um filho rebelde. Você convive com seu filho que 15, 18, 20 anos, todo o tempo falando com ele: volte para cá, faça o que é certo, tenha uma vida moral, tenha caráter. E o seu filho nunca responde aos seus ensinos. Qual é o sentimento do seu coração de pai? De tristeza, de pesar, de dor. Esse é o coração de Deus. Deus decide dar fim àquela geração, a geração dos tempos de Noé, que já vinham por milênios longe da presença de Deus, longe. Gênesis 6:3: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus. Nós vamos começar de novo. Nós vamos chamar uma família a qual eu achei graça, e nós vamos começar a partir dessa família. É importante dizer, amados, que Noé só era justo e bom porque antes ele foi encontrado pela graça de Deus. Não é porque ele era justo e bom que Deus derramou graça sobre ele. Pelo contrário, é porque a graça de Deus estava sobre Noé que ele era justo e bom.
precisamos ter em mente que Deus é longânimo e Ele é pronto a perdoar. Pastor, mas Deus pegou pesado. Deus destruiu tudo. Nós temos sempre nas nossas mentes, amados, um contexto da nossa filosofia individualista de vida. Por isso que às vezes nós temos dificuldade com os textos bíblicos. A palavra de Deus não trabalha com o individualismo, ela trabalha sempre no coletivo. Quer ver um exemplo? Da mesma forma que entrou o pecado através de um homem, Adão, veio o segundo homem, Jesus, e trouxe salvação para toda a humanidade. É uma ação coletiva. Mas quem tinha que morrer? Só aqueles que eram malvados, só aqueles que eram violentos, corruptos. O resto não. A palavra de Deus não trabalha assim. Ela trabalha em responsabilidade coletiva. Entrou o pecado através de um homem, toda a humanidade foi condenada. Veio a salvação através de um homem, toda a humanidade tem acesso a essa salvação. Por isso que nós temos dificuldade com a justiça de Deus, porque nós somos muito individualistas. Nós pensamos, não, eu sou bonzinho, quem tem que morrer é o assassino do professor Adriano, ele sim, eu não. Todos nós somos maus, corruptos, e a palavra de Deus sabe bem quem nós somos. A Bíblia nos apresenta o conceito, eu já disse isso, responsabilidade socialmente compartilhada, que está em oposição ao nosso conceito ocidental positivista de responsabilidade individual. Por isso nós às vezes não entendemos o grande amor de Deus, que se manifesta em justiça e em santidade, porque nós estamos voltados para a nossa própria individualidade e queremos que Deus seja conforme eu penso que Ele deva ser. Esse é o grande problema. E terceiro e último, nós vamos ver a consolidação da graça. A história de Noé descortina diante de nós essa consolidação da graça. Eu creio que a maioria de nós nesse auditório sabe que graça é um favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos graça, nós não merecíamos perdão, nós não merecíamos uma nova chance. Não. Pense comigo, meu amado e minha querida. Se Deus fosse derramar a ira dele sobre nós, como derramou nos tempos de Noé, será que ia salvar alguém? Ia sobrar alguém de nós? Por nós mesmos? Será que ia sobrar alguém? Não, eu pago os meus impostos, eu sou um bom pai de família, eu não deixo faltar nada na minha casa. Será que é isso que Deus vai olhar? Deus prescruta o mais íntimo do seu ser, meu querido. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Para mim, o versículo-chave dentro dessa ação de estilo literário é o versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. O que quer dizer isso? O Senhor derramou sobre a vida de Noé favor imerecido. Se você é salvo em Cristo Jesus, você não é salvo em Cristo Jesus pelas suas obras ou por suas ações. Você é salvo em Cristo Jesus porque Deus achou graça na sua vida. Por quê? Nós estávamos aqui na quarta-feira, se eu não me engano, estava eu, o Davi Júnior, a Poliana e a Andréia. Nós estávamos falando sobre isso, né? Em um determinado momento da discussão, estava gostosa. A Andréia perguntou, por que Deus então escolheu Noé? O que ele tinha de bom? Eu perguntei para ela, por que Deus te escolheu? O que você tem de bom? Isso é graça, amados. Isso nos assombra. A história de Noé é um arquétipo, uma sombra daquilo que Jesus veio fazer por nós na cruz do Calvário. Nós podemos dizer que a arca, dentro de uma teologia comparativa, ela é uma tipificação de Cristo. Só havia salvação dentro da arca, só há salvação em Cristo Jesus mediante
capítulo 2, versos 3 a 5 diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, até aqui nós somos muito parecidos com a geração de Noé. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, rico em graça, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele já nos amava antes mesmo de nos tornarmos dele. Nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça é que nós somos salvos. Nós éramos como a geração de Noé, queridos. O que nós merecemos é a ira de Deus. O que nós merecemos é o castigo de Deus. O que Noé e a sua família mereciam também era o castigo de Deus. Mas Deus achou graça em Noé. Deus, por meio de Cristo, achou graça em você e em mim. Achou graça em nós. Jesus na cruz do Calvário se torna o alvo de toda a manifestação da ira de Deus. Na cruz do Calvário, amados, é como se Jesus se tornasse o grande receptor, o grande, vamos chamar, o para-raio de toda maldição humana. Por isso que quando Jesus estava sendo crucificado, a palavra diz nos evangelhos que o Pai se virou para não ver a maldição que estava sobre a vida do seu filho, a minha maldição, a sua maldição, os nossos pecados cravados com Ele na cruz do Calvário. Jesus tomou o meu lugar, o seu lugar na cruz, e derramou graça sobre nós, como foi nos tempos de Noé. Só que agora não é uma arca, agora é uma cruz. E o que nós faremos diante disso tudo que ouvimos nessa noite? De saber que recebemos de Deus favor imerecido. Nós não podemos ir para as nossas casas da mesma forma que nós entramos neste templo aqui, queridos. Não podemos. O que fazer? O que fazer? Eu encerro com 3 ações para a gente refletir e praticar. Observando a crescente violência, corrupção e perversão em nossa sociedade. Até quando um Deus santo e justo se mostrará paciente? Eu não quero extrapolar e não quero fazer previsões, eu não quero trazer números nem porcentagens, mas eu quero fazer uma comparação que a nossa geração é tão corrupta e violenta como a geração dos tempos de Noé. O que vai acontecer quando Ele derramar sobre nós a ira dele? No livro do Apocalipse diz que existe uma taça onde estão as orações dos santos, e de vez em quando essa taça enche do clamor dos santos. Senhor, tem misericórdia da nossa terra, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia da nossa cidade. Uma hora essa taça enche e Deus derrama sobre a terra a sua ira. O que nós iremos fazer, amados? Diante da crescente violência, corrupção e perversão que temos feito, nossas atitudes se revelam comprometidas com o nosso Criador. Diante dessa situação terrível que cada um de nós vivemos em sociedade, dos valores deturpados, da família destruída, da relação entre pais e filhos arrebentada, o que eu e você, como cheios de graça, temos feito para influenciar Frutal, a começar de Frutal? Por que tanta violência? Por que tanta gente morre tão brutalmente nessa cidade? Para mim que chegou de outro estado, eu estou assustado. Isso faz parte da cultura da cidade, então essa cultura é maléfica, é ruim. Existem rixas antigas, então nós temos que orar
estamos fazendo diante dessa graça que nós recebemos? E por último, ao compreender que a mesma ira nos tempos de Noé deveria ser destinada a cada um de nós, mas Jesus tomou sobre ela essa ira, como é que eu e você iremos responder a isso? Sabedouros que foi Jesus que recebeu a ira sobre ele, o que eu e você vamos fazer, meu amado? Quem devia ir para a cruz do Calvário, quem deveria morrer na inundação do dilúvio era eu e você. Mas Deus achou graças. Em Cristo Jesus nós somos salvos mediante a fé. Eu te convido nessa hora a você fazer esse compromisso com o Senhor. Se você está vivendo um cristianismo meia boca, um cristianismo que não salva, que não ilumina, lembre-se, meu amado, você foi alvo da graça de Deus. Para você que nunca ouviu essa mensagem de um Deus tremendo que nos poupou em Cristo Jesus, deu um passo a Ele. Deu um passo a Ele. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença e a Tua graça é algo que nos espanta. Somos surpreendidos por ela mesma, Deus. Por que o Senhor me amou? Por que o Senhor amou esse povo? O que nós temos para te oferecer, Deus? Somos corruptos, a intenção dos nossos corações são terríveis. Mas o Senhor nos amou e nos ama em Cristo Jesus. Deus, a Tua palavra foi lançada nesta noite. Que homens e mulheres possam sair desse lugar comprometidos em uma transformação de vida, comprometidos em tomar uma postura cristã verdadeira. Obrigado, Deus, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Obrigado, Deus, por esse momento. Possamos refletir que pela graça nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Nós oramos assim, agradecidos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Ana Madalena, vamos cantar louvando ao Senhor. Queria que vocês ouvissem essa canção. Ainda não encerramos. Daqui a pouquinho nós vamos partir para o encerramento do nosso culto. Assentados, feche os seus olhos e ouça essa canção que a Ana vai cantar na presença do Senhor. Pela via dolorosa, triste via em Jerusalém, os soldados abriam caminho a Jesus, mas o povo se aproximava para ver o que levava aquela cruz. Ele sangrava
queridos, de adoração ao nosso Deus. Nós já agradecemos a você que participou conosco, que não é membro da nossa igreja. Queria mencionar a família da Rose, que veio aqui nos prestigiar nessa noite, prestigiar o batismo da Ana Sofia. Nós sentimos alegres e honrados com a presença de vocês. Rolf, brigadão, viu? Todas as manhãs nós encontramos lá na padaria central, e brincamos um com o outro. E sempre eu falei com ele, um dia você vai na minha igreja. Hoje ele veio, batismo da sobrinha, que Deus abençoe, tá? Muito bom mesmo. É uma família querida da nossa cidade, Todos mexem com as quitandas gostosas. Obrigado, que Deus abençoe vocês, tá? Leva o nosso abraço, o nosso carinho especial. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos encerrar o nosso culto nessa noite. Senhor, quero te agradecer, porque o Senhor esteve aqui nos ouvindo, nos edificando, falando aos nossos corações. E agora, Deus, quando nós retornamos para as nossas casas, e amanhã enfrentaremos uma nova semana de lutas, de trabalho, de dificuldades, nós precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor indo adiante de nós, rompendo as barreiras e fazendo-nos, ó Deus, andarmos altaneiramente para a glória do Teu nome. Precisamos que o Senhor esteja atrás de nós, para nos defender de homens maus e perversos. Precisamos que o Senhor esteja sobre nós, nos ungindo com unção nova, nos dando esperança e expectativa de vida eterna. Precisamos, ó Deus, de Ti. Fica conosco nesta semana. Acompanhe-nos, ó Deus, em tudo que vamos fazer. E ajuda-nos a entendermos, ó Deus, a mensagem aqui proclamada, a mensagem da graça, a mensagem da salvação pela cruz, a mensagem de Jesus para cada um de nós. E queridos, que a graça do nosso Deus Pai, o amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada por toda a face da terra, agora e até aquele dia glorioso da volta do nosso Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém e amém.